modelo de substituição de importações implementado em grande parte dos países da América Latina no período pós-guerra acelerou um processo de industrialização que estava destinado a satisfazer quase exclusivamente as necessidades do mercado interno. O papel ativo do Estado tem uma importância decisiva nesse processo, investindo em obras de infraestrutura, expandindo os serviços públicos, produzindo bens. No final da década de 80, surge um discurso neoliberal com duras críticas ao Estado desenvolvimentista e com a propaganda feroz gabando as bondades do mercado. Um exemplo nesse sentido é o programa de privatizações das empresas públicas que, com diferentes ritmos, se impõe em todos os países latino-americanos. Não se trata de um Estado ausente, mas sim de um outro Estado submetido às exigências do mercado. Milton Santos. O neoliberalismo real é muito diferente do neoliberalismo utópico. E o Estado neoliberal não é um Estado mínimo. É um Estado ativista, é um Estado militante, só que as formas, os padrões de articulação entre Estado, capital e sociedade é que se alteraram. Isso não pode ser lido meramente como um processo de redução do lugar e do papel do Estado, tem que ser entendido como uma redefinição do lugar e do papel do Estado no processo de acumulação do capital e de dominação capitalista. Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, os Fernandos comprometem o Brasil num projeto de inserção na globalização mundial e, ao mesmo tempo, subpriorizando o desenvolvimento das forças produtivas internas. E, para isso, então, você faz o quê? Desmantela a proteção aduaneira, desmantela as instituições públicas ligadas ao processo de desenvolvimento das forças produtivas. É uma coisa impressionante. É absolutamente impressionante o que aconteceu. Moradia, saúde, educação, transporte, segurança estão sendo tratados como mercadoria, da mesma forma que aparelho de celular, carro financiado, televisores de 50 polegadas e outros produtos. Sem contar que o primo rico da história, o sistema financeiro, é o grande beneficiário sem produzir nada, além de acumular papel pintado e moedas plásticas. As florestas, os oceanos, os rios, o subsolo e até mesmo o ar são disputados por grupos privados como commodities a serem negociadas pelas bolsas de valores mundo afora. Imagine, cidadão, que o ar que você respira agora no raso da Catarina pode estar sendo vendido em Singapura. Ou as águas do Rio Amazonas, que há milênios correm no mesmo leito,
passarão a ser chamadas de Blue Gold, ouro azul, e passariam a propriedade de meia dúzia de empresas que vão tentar te convencer de que a água paga é melhor do que o livre acesso à água para todos. Ao denunciar a quebradeira do Estado nos anos 90 do século XX, demonstramos que todo o patrimônio formado a partir de um sacrifício coletivo, seguindo a tendência de uma época, foi privatizado a preço de banana. Queremos com esse filme deixar aberto um debate sobre o futuro, no qual consideramos as grandes manifestações que aconteceram no Brasil, sobretudo as de 2013, como um termômetro das demandas da sociedade. O neoliberalismo no mundo e no Brasil, a partir dos anos 90, ele é uma vingança da economia sobre a política. O que acabou acontecendo com esse esvaziamento da política da democracia é o predomínio do capital. Né? A política passa a refletir os interesses do capital. Né? E nessa etapa do capitalismo, do capital financeiro. Verdade? Quer dizer, então essa que eu acho que é o pano de fundo que está por trás disso tudo. Para isso, você teve que enfraquecer o Estado. Né? O Estado do Brasil, por exemplo, nos anos 90, nós tivemos uma fragmentação do Estado, tanto financeira, pelo excesso de dívida, quanto material. Nós privatizamos tudo. A entrada do neoliberalismo no Brasil é anunciada por Fernando Collor de Mello, com uma frase que é muito curiosa. O automóvel brasileiro é uma carroça. Quer dizer, o que era a glória da industrialização brasileira, que era ter logrado êxito na produção de veículos automotores, é desqualificada por Collor de Mello. Ele nega a importância do desenvolvimento industrial. Fernando Henrique Cardoso é muito mais sofisticado. Ele não faz esse tipo de discurso. Ele faz um outro discurso. O Brasil tem que se inserir dentro das tendências mundiais. A tendência mundial é a globalização. Exportar é a solução para o Brasil. O Brasil precisa voltar a ser uma economia exportadora. Forte economia exportadora. Isso é levado às últimas consequências associadas com a ideia da privatização. Foi ocupando cada poro do Estado brasileiro. Quando eu fui para o governo federal, eu fiquei muito impressionada com isso. De perceber que na máquina do Estado, você tinha aqueles moços biotipo da escola de Chicago, sabe? Cabelo escovinha, Cooper de manhã, fortes, com uma cabeça absolutamente feita, assim, que desconhecia completamente a sociedade brasileira. Lembra da época do Collor, que ele punha aquele elefante, era uma propaganda de que o Estado era um elefante pesado, perdulário, ineficiente, que gastava muito dinheiro, e a ideia era de que o mercado tinha solução para tudo. Já foi importante uma forte presença do Estado na economia. Só que o Estado engordou muito em áreas não prioritárias para você, cidadão. Ficou pesado. Com a desestatização, o Estado vai investir pesado em saúde, educação, habitação, saneamento e segurança. Um Estado pesado incomoda muita gente. Incomoda mesmo. Governo do Brasil, a prioridade é o cidadão. Ao longo dos anos 1990, o apoio da mídia às privatizações foi total, repercutindo e massificando o discurso neoliberal. Desestatização, porque o Brasil não pode ficar para trás. A mídia tem um papel fundamental nesse processo, né? Porque a mídia os meios de comunicação em geral, né? Lato sensu, né? Quer dizer, é televisão, é rádio, é cinema,
internet, tudo isso tem uma influência enorme para formar a opinião das pessoas, né? E a mídia, naquela época, teve um papel importante, inclusive no ataque àqueles economistas que alegavam que aquela política neoliberal seria prejudicial ao desenvolvimento brasileiro, chamando esses economistas de dinossauros. E a mídia se esforçou nesse sentido de uma forma extraordinária, né? Justamente por causa dos seus vínculos com os grandes interesses econômicos. E os grandes interesses econômicos brasileiros hoje, no Brasil, instalados no Brasil, são multinacionais. E os nacionais, muitas vezes, também estão vinculados a eles. O povo brasileiro perdeu o controle sobre suas principais riquezas, que foi o minério, que foi os transportes e também, que pouca gente se lembra, a venda de 40% das ações da Petrobras pertence a acionistas capitalistas, que a maioria deles moram nos Estados Unidos, porque o que interessa é a contabilidade das empresas. A privatização das telecomunicações é uma privatização do espaço eletromagnético. A privatização do setor elétrico é, num certo sentido, a privatização dos nossos rios. A privatização das grandes mineradoras é a privatização de parte do nosso território. Quer dizer, territórios controlados pela Vale do Rio Doce, por grandes empresas mineradoras, hoje são distritos privados. Tem a dimensão da perda de elementos fundamentais da soberania nacional transferidos para o setor privado e, em boa parte, setores internacionais. Foi um processo de desconstrução do Estado. E não foi uma reorganização, não houve um planejamento estratégico, na verdade foi uma interpretação de que o Estado era o problema do país. E a resolução desse problema passava pela destruição, pela desconstrução do Estado. E nesse sentido nós tivemos um processo de privatização que, segundo nossos estudos, foi o segundo maior processo de privatização da década de 90. Ele foi apenas menor quando comparado com a desconstrução do antigo experiência da União Soviética, que foi a desconstrução ali da transição de um regime socialista para um regime de economia de mercado. Então, a nossa desconstrução nos anos 90, que valeu a geração de receita de ao redor de 100 bilhões de dólares, que naquele momento, nos anos 90, equivaleu a cerca de 15% de todo o PIB, que foi transferido do setor público para o setor privado. E em grande parte dessa transferência significou um engrandecimento em termos de riqueza de determinadas famílias e grupos estrangeiros, sem a contrapartida, porque nós tivemos simultaneamente a essa privatização uma redução de 500 mil de postos de trabalho. Essa é uma estratégia americana que ela parte do princípio que, num mercado totalmente livre, as empresas americanas, as mega empresas multinacionais americanas, por seu dinamismo tecnológico, pela sua escala, pelo seu poder financeiro, prevalecerão sobre as outras. E o neoliberalismo é isso, é você dizer, olha, o Estado é o grande adversário da eficiência econômica. Então é necessário reduzir o Estado ao mínimo. Aí vem as privatizações, né? A Companhia Vale do Rio Doce vem contribuindo decisivamente para o desenvolvimento do país.
A Vale do Rio Doce foi criada em 1942 pelo presidente Getúlio Vargas. A partir de 1969, a empresa tornou-se a maior exportadora de minério de ferro do mundo e foi estratégica para os planos de industrialização do país. A Vale foi privatizada em 1997 por um valor irrisório em relação ao seu patrimônio e ao seu potencial. Naquela época, já se tinha notícias da reserva mineral da Serra Sul, em Carajás, onde se estima haver 10 bilhões de toneladas de minério. Hoje, este é considerado um dos maiores projetos de extração da empresa, chamado de Projeto S11D. Houve forte resistência de trabalhadores, sindicatos e da sociedade civil, que chegaram a conseguir por diversas vezes na justiça o adiamento da data do leilão. A Vale foi vendida por cerca de 3 bilhões de dólares naquela época. Menos de um ano depois da venda, o faturamento da empresa foi superior a 10 bilhões de dólares, ficando nítido que a resistência à privatização tinha fundamentos. Uma empresa estatal, ela olha vários outros aspectos que uma privada não pode, não cabe a uma privada olhar. Não é pecado ela não olhar, não lhe cabe olhar isto. A empresa estatal, ela tem esse objetivo maior de olhar o conjunto do país, onde ela possa colocar os seus recursos ou as suas expertise, né, de forma favorável para o país. Ela tem que olhar também para a questão da industrialização associada aos seus projetos. No caso, era uma obrigação da Vale fabricar trilhos aqui e projetar vagões para o Brasil, locomotivas, estimular o desenvolvimento direto de uma indústria ferroviária própria, ter esses cuidados. A estatal tem que ter esses cuidados. No caso das ferrovias, afetou também a logística da população, porque praticamente nós que tínhamos uma malha de transporte público ferroviário, hoje se reduziu a 2 ramais e ainda com 2 ou 3 comboios por semana. Nós precisamos construir uma rede ferroviária em todo o país para, no fundo, beneficiar a população que possa ter alternativa de transporte, para beneficiar a população, para diminuir o custo do frete dos bens que circulam aqui. E para isso precisa ter investimento de todo o povo, independente se aquilo vai dar lucro ou não. Hoje eles privatizaram todas as ferrovias e os únicos ramais que as empresas privadas estão fazendo é para construir para exportação. Exportação de minério de ferro, exportação de soja. De novo, a ferrovia não é para beneficiar o povo. O saldo da privatização do setor elétrico foi desastroso para todo o Brasil. Um exemplo surreal foi a privatização da Light. Já em 1979, o governo da ditadura comprou a Light da Braskem Limitada 2 anos antes do contrato de concessão acabar, quando a empresa passaria o controle do Estado brasileiro sem ônus. No entanto, ela foi comprada por 380 milhões de dólares. 17 anos após a estatização, em 1996, a Light foi privatizada. O então ministro do Planejamento, José Serra, orgulhoso, declarou: "Foi o maior leilão do país." No contrato, havia a absurda previsão da piora dos serviços, com autorização do aumento do número de blackouts e apagões. Como em quase todos os processos de privatização do setor, antes da venda houve o reajuste das tarifas de energia. No caso da Light, foi de 58% e o pagamento com as chamadas moedas podres. Além da utilização de empréstimos do BNDES com recursos retirados do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, do Fundo de Garantia, FGTS, e do PIS/PASEP. Não faltam casos desse desmonte do setor energético em todo o país.
A condução da privatização do setor elétrico brasileiro foi absurda. E como na geração não foi feito investimento e também muito pouco na transmissão, na hora que a economia cresceu um pouquinho, que foi o ano 2001, entrou em colapso. Não havia capacidade instalada para atender a demanda e faltou energia no Brasil. Houve um racionamento mano-militário, né? As famílias foram obrigadas a reduzir seu consumo sob ameaça de desligamento. E a Light apagou o Rio de Janeiro. Isso foi logo no primeiro verão após a privatização. O que mostra o insucesso da privatização. Se o Estado ia mal, sem ele, pior ainda. As reclamações quanto à má qualidade dos serviços, apagões e acidentes são comuns em quase todos os estados. O Ministério Público, no Rio de Janeiro, após trocas de acusações entre as empresas, responsabilizou pelos incêndios em galerias e explosões em bueiros tanto a Light como a concessionária de gás canalizado SEG, também privatizada em 1997. A privatização no Brasil começou pela distribuição, seguiu na transmissão e a última a ser atingida foi a geração. A barragem interrompe a passagem da água e isto só pode ser uma função do Estado, dado a sua intervenção física, não só no sistema físico, como também social, porque a área é, às vezes, utilizada para várias outras coisas e populações são atingidas, não é? Então, o papel do Estado aí, né, na geração elétrica se torna mais flagrante, a ideia do monopólio natural devido a essa forma de geração. É uma história muito triste, no caso da energia elétrica, porque o Brasil, que tinha na hidroeletricidade a grande componente da matriz energética brasileira, que era, do ponto de vista mundial, economia de grande porte. O Brasil tinha a matriz energética melhor do planeta, ainda é muito boa, mas perdeu muito metendo os seus pés pelas mãos. E se meteu os pés pelas mãos de tal maneira que o Brasil, que tinha uma das tarifas de energia elétrica mais baixas do planeta, hoje já tem uma das mais elevadas do planeta. Furando e furando. 200 metros, 500 metros, 2.000 metros, 5.000 metros, até jorrar o petróleo. Quando o neoliberalismo, a onda neoliberal atingiu o Brasil, da qual resultou a revisão constitucional de 98, a joia da coroa das privatizações brasileiras, das empresas estatais brasileiras, era a Petrobras. Uma empresa estatal que tem não só conhecimento e competência, experiência, mas uma vontade nacionalista de descobrir recursos energéticos brasileiros, sendo a energia um assunto de segurança internacional. Esqueceram-se aqueles que formularam essa política e essa estratégia do significado que a Petrobras tem para o povo brasileiro. Independente de condição social, econômica, visão política, até ideológica, né? A Petrobras é uma empresa, diferentemente das outras estatais, que provieram da estatização de empresas privadas estrangeiras que haviam no Brasil. A Petrobras não. A raiz da Petrobras o petróleo é nosso. A raiz da Petrobras é essencialmente nacionalista. Está na raiz do nosso povo. Então a Petrobras não só o povo brasileiro entende isso, como considera a Petrobras também uma reafirmação da nossa autoestima, como como um povo competente para realizar, planejar, projetar e operar grandes projetos, né, de engenharia
e de desenvolvimento nacional. A Petrobras é a maior empresa brasileira em patrimônio, é a maior empresa em conhecimento. Nós somos o cérebro mundial dos nossos engenheiros de como conseguir tirar o petróleo a 7.000 metros debaixo do mar, no chamado pré-sal. Somos os únicos que acumulamos conhecimento científico nessa área. Nós somos a empresa de maior potencial de exploração, porque, teoricamente, todo o petróleo pertence à nação. O Fernando Henrique, como é uma empresa grande e era a pérola da coroa, ele tentou privatizá-la e transformá-la numa empresa comum. Inclusive mudando o nome, né? Para Petrobras, porque eles diziam que os gringos não conseguiam pronunciar o Brás com S. Olha o nível de mediocridade dessa nossa burguesia subalterna, da qual o Fernando Henrique foi o seu principal porta-voz e representante. Mas por ela ser tão grande, não deu tempo eles seguirem o caminho natural da privatização. Eles tentaram pela venda das ações, tentaram pela quebra do monopólio, e isso conseguiram. E a Petrobras é o que é porque teve a reserva do mercado interno para si. Não foi por nenhuma outra razão, é porque tendo o mercado interno para si no negócio do combustível, ela pôde o quê? Acumular recursos, competência, visão de futuro, departamento de geologia e poder se converter na empresa que se converteu. Entretanto, repare que a privatização, no caso da Petrobras, o que é que ela fez? Cortaram pernas da Petrobras. Cortaram a perna petroquímica da Petrobras, cortaram a perna dos fertilizantes da Petrobras. Que essa é uma projeção da ideia de ir descaracterizando a Petrobras como uma empresa ligada ao desenvolvimento das forças produtivas nacionais. A privatização das telecomunicações foi um crime contra o Brasil e muito pouco compreendido. O Brasil tinha 4 satélites. O Brasil tinha toda uma rede de comunicação própria. O Brasil